Com quase 2/3 dos adultos jogando semanalmente, o estereótipo de que jogo é coisa de criança está definitivamente ultrapassado. Eu sou o Almeidola, seu host do Supermundo Games, e no vídeo de hoje vamos explorar o fenômeno da adultização dos games. Antes de mais nada, senta o dedo no like e se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E diferentemente do vídeo do Felca, a adultização dos jogos que vamos abordar trata muito mais do amadurecimento das narrativas e gameplays dos games com o passar do tempo, do que do grave problema social abordado no vídeo dele. Então vamos lá! Os jogadores de hoje são mais velhos, experientes e exigentes, buscando muitas vezes nos jogos não aquela diversão escapista, sabe, aquela coisa passageira só para desligar o cérebro. Acho que as redes sociais já cumprem muito bem esse papel, mas eles buscam narrativas significativas e desafios que estão realmente à altura, coisa que vale a pena gastar o tempo. Isso levou os desenvolvedores a buscarem amadurecer a narrativa e história dos games. Temas antes considerados um tabu ou adultos demais para a mídia tornaram-se comuns nas tramas de jogos modernos. Questões sociais, dilemas morais, escolhas e emoções complexas passaram a ser explorados com mais frequência nos games. Do mesmo modo, a minha percepção é que a gameplay também evoluiu para atender os gostos mais sofisticados da galera. Jogos contemporâneos frequentemente apresentam mecânicas mais complexas, desafios altos com recompensas equivalentes e sistemas aprofundados de progressão, algo que jogadores com anos de experiência apreciam e dominam melhor. Em vez de buscar apenas acessibilidade para todos os gostos, idades e perfis diferentes de jogadores, muitas franquias agora se orgulham de exigir habilidade, estratégia e paciência do seu consumidor, atraindo um nicho muito específico de jogadores que curte aquela parada ali. Esse movimento explica, por exemplo, o fenômeno gigantesco dos jogos Souls-like, conhecidos pela dificuldade elevada e pela lore densa e explicada a moda caralha mesmo. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, paciência, vai buscar um vídeo no YouTube, vai ouvir um podcast de 5 horas, que talvez você entenda quem é filho de quem ficou com quem e quem comeu quem. Bom, resumindo, à medida que o público cresceu, os games também cresceram e envelheceram junto com eles, tanto em conteúdo narrativo quanto em complexidade interativa. Nos blocos seguintes a gente vai detalhar 2 aspectos chaves dessa adultização. Primeiro, as narrativas mais maduras e densas que emergiram nos games, e segundo, a maior complexidade na gameplay. E eu escolhi aqui, para fazer isso, trazer em cada uma das partes exemplos concretos que ilustrarão para você como as empresas e franquias de jogos acompanharam e fomentaram esse amadurecimento dos jogadores. Então vamos lá! Narrativas mais maduras e temas profundos nos jogos. Um dos sinais mais claros da adultização dos games está nas suas histórias. Os enredos ficaram mais sérios, emocionais e complexos, abordando assuntos antes raros no meio. Vejamos alguns exemplos emblemáticos. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Quando falamos em narrativas adultas nos videogames, The Last of Us, da Naughty Dog, é um dos primeiros títulos que vem à mente. Longe de ser apenas um jogo de ação com zumbis, ele se tornou um marco cultural por tratar de temas densos como o luto, trauma, amor paternal e a moralidade em um mundo em colapso. A jornada de Joel e Ellie é construída com uma escrita digna de série de TV da HBO. Ai, puta que pariu. Desafiando o jogador a refletir sobre escolhas difíceis. Até que ponto você iria para salvar alguém que ama? Que pai é quem cuida, né? Vamos lá. Outro exemplo emblemático de jogo com uma narrativa muito densa e pesada é The Walking Dead, da Telltale Games. I don't know much about you folks, but y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it.
Esse jogo aqui é simplesmente absurdo. Eu nunca joguei ele, mas eu vi série completa no YouTube e eu lembro de ficar extremamente emocionado, como se eu estivesse realmente vivenciando uma experiência ali muito diferente de tudo que eu já vivi. E olha que eu nem estava jogando, eu estava só acompanhando. Mas ele é frequentemente citado como um dos marcos de jogos de narrativa nos games. Ele é baseado na HQ de Robert Kirkman e o jogo coloca o jogador diante de escolhas morais difíceis em um mundo pós-apocalipse zumbi, focando mais ainda nas relações humanas do que nos zumbis. O resultado foi um enredo maduro, emotivo e impactante, que fez muitos, se não todos os jogadores chorarem e refletirem sobre as suas decisões em algum ponto da história. Esse jogo foi aclamado pela crítica e em uma delas eu encontrei a seguinte citação: "A habilidade da Telltale em contar uma história madura e emotiva com um grau exato de gravidade é de se impressionar." Algo notável para um jogo com uma aparência de quadrinhos, vocês não acham? Diferentemente de outros games, aqui as decisões do jogador não são preto no branco e frequentemente envolvem dilemas éticos genuínos que vão, com certeza, impactar na sua história. Esse nível de profundidade prende o público adulto, que consegue se envolver emocionalmente com personagens como Lee e Clementine. The Walking Dead, da Telltale, provou que os jogos podem sim entregar narrativas tão densas e humanamente complexas quanto outras mídias, abrindo caminho para muitos títulos que vieram na sequência focado nas histórias. Outro jogo que eu não poderia deixar de citar aqui é Life is Strange. Essa franquia é aclamada por sua abordagem de temas adultos, lançada em 2015 pela Square Enix. Apesar de ser protagonizada por adolescentes, a saga deixa claro desde o começo que ele não é um jogo para crianças, tanto que recebeu classificação indicativa Mature, ou seja, para maiores de idade. A história da Max, uma estudante que tem o poder de rebobinar o tempo, serve de veículo para você explorar uma série de assuntos pesados e contemporâneos de forma inédita nos games. Os tópicos abordados ao longo dos episódios incluem, por exemplo, sexualidade, bullying, problemas sociais como pessoas em situação de rua, transtorno de estresse pós-traumático, insegurança juvenis, psicopatia, assassinato, luto e abandono familiar. É uma lista longa, mas o jogo costura tudo de um modo orgânico sem parecer forçado ou woke demais ou qualquer coisa no gênero. Life is Strange é um exemplo perfeito de como os videogames cresceram e amadureceram como mídia independente junto com os seus jogadores. Alan Wake 2. Someone's been watching us. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Enquanto alguns jogos incorporaram temas adultos em dramas realistas, outros fizeram dentro de um gênero específico, como é o caso de Alan Wake 2, que fez dentro do gênero de horror e suspense. Eu não poderia deixar de falar sobre esse jogo nesse vídeo. O ainda recente jogo da Remedy Entertainment é um exemplo perfeito de como uma franquia pode amadurecer em tom e conteúdo após anos. O primeiro Alan Wake, de 2010, era essencialmente um thriller de ação com elementos de terror psicológico, mantido dentro dos limites mais seguros da franquia. Foi lançado com a classificação Teen e evitava violência gráfica explícita, ou temas muito perturbadores assim, sabe? Já Alan Wake 2 chegou 13 anos depois, quando ninguém mais estava esperando por isso, e veio abraçando totalmente o horror, não só o horror gráfico como o psicológico também, sem se autocensurar em nada. Segundo Sam Lake, o diretor criativo da Remedy, na época do primeiro jogo, alguns compromissos tiveram que ser feitos na história para caber numa faixa etária menor. Pesquisas pós-lançamento indicaram inclusive que o primeiro jogo talvez tivesse sido ainda mais bem sucedido, se pudesse ter sido mature, ou seja, se pudesse ter sido uma classificação indicativa para maiores de idade, em vez de teen. Felizmente, de lá para cá, a cultura do entretenimento mudou, o horror se tornou extremamente popular em filmes, séries e jogos, dando carta branca então para que a sequência fosse muito mais sombria e pesada. Mais do que isso, Alan Wake 2 exemplificou como uma desenvolvedora amadurece junto com seu público. Os fãs que tinham entre 15 e 20 e poucos anos em 2010 agora já estão na casa dos 30 a mais e prontos para encarar um terror mais denso e realista. A Remedy reconheceu isso e entregou um jogo que trata seu público como adulto, tanto no conteúdo quanto na complexidade do enredo.
Outro jogo, e aqui vocês me desculpem, mas esse aqui é meu queridinho, mora no meu coração, chegou há pouco tempo e já tem um lugarzinho especial. Clair Obscur Expedition 33. Soon she'll wake and paint again. Paint a new number, ticking down every year. One stroke, and everyone of that age vanishes into nothingness. Nem só de grandes estúdios vive a tendência das narrativas maduras, não é mesmo? Produções recentes e estúdios menores também têm surpreendido com temáticas bem adultas e ousadas. Esse é o caso de Clair Obscur. Se você não ouviu, eu não sei debaixo de qual pedra você tá morando. Se você não ouviu, cara, você tem que ir lá jogar agora. Compra o Game Pass, vale a pena. Vai lá, joga essa porra porque é muito bom, cara. Esse é um RPG de turno indie. Tipo assim, é tudo de maluco, né? É um RPG de turno indie que chamou a atenção exatamente por sua história ser tão melancólica e profunda. E mesmo que você não goste de RPG de turno, cara, dá uma chance, joga esse jogo, você vai curtir. O game tem uma narrativa sem rodeios, que lida com a finitude da vida, o desespero e a esperança diante do inevitável. Cara, em outras palavras, é um RPG feito pra emocionar e devastar o jogador enquanto ele te carrega de um lado pro outro na narrativa perfeita. Algo que RPGs tradicionais raramente buscam fazer aí com o passar dos anos, né? A combinação dos personagens bem desenvolvidos e os temas de sacrifício, destino, uma gameplay que mistura ação e turno ao mesmo tempo e que tem um skill gap de uma certa forma, é diferente de tudo que a gente vinha vendo na indústria. E fora isso, a trilha sonora é de partir o coração e arrepiar todos os pelos do corpo. Isso torna Clair Obscur uma experiência única e muito, muito, muito madura. Além dos jogos que eu citei, a última década viu muitos outros títulos elevarem o nível de maturidade das tramas. As franquias consagradas como The Witcher, Red Dead Redemption, BioShock provaram que os videogames podem abordar essa moralidade questionável e uma violência crua, questões familiares e temas sensíveis como vingança e redenção de forma tão séria quanto uma série de TV em Hollywood. Além disso, jogos indie como Papers, Please ou This War of Mine colocam o jogador em situações éticas desconfortáveis, mostrando consequências realistas das suas ações. Até mesmo estúdios japoneses adaptaram seu estilo para tramas mais densas. Por exemplo, a série Persona é um excelente exemplo disso. Para os jogadores que hoje são adultos, isso significa um maior envolvimento emocional e intelectual e até mesmo uma maior intimidade com o jogo. Um engajamento que a indústria reconhece e valoriza. Afinal, muitos que começaram salvando princesas em cartuchos de 8-bit, agora querem histórias que os façam pensar, sentir e até chorar. E os games modernos estão entregando exatamente isso. Mas nem só de historinha vive o homem, né? É exatamente por isso que, além das histórias, o próprio gameplay também evoluiu para atender os gostos mais refinados, vamos dizer assim. A rapaziada, cansada de jogar sempre as mesmas coisas, está cada vez mais buscando títulos que testem as suas habilidades e os tirem da zona de conforto. E os desenvolvedores têm correspondido com os jogos mais difíceis, complexos e inovadores nas mecânicas. Então vamos explorar um pouquinho sobre como a adultização também se manifesta no gameplay dos jogos, através de alguns fenômenos recentes. O fenômeno dos jogos Souls-like. Quando Demon's Souls e Dark Souls surgiram, a dificuldade punitiva e o lore obscuro e denso desses jogos tornava quase um nicho para entusiastas muito hardcore. Pode-se dizer assim que o Miyazaki viu à frente, mas muito à frente mesmo do seu tempo, talvez até demais. Mas esse estilo, que mais tarde veio a ser denominado de Souls-like ou Soulsborne, foi ganhando cada vez mais adeptos conforme o tempo foi passando e, por consequência, adivinhe só, os gamers, eu odeio essa palavra, foram crescendo também. A gente pode dizer que a consagração de tudo veio com ele, Elden Ring.
um sucesso estrondoso que levou o subgênero de vez ao mainstream. Em Elden Ring, a From Software expandiu sua fórmula para um mundo aberto rico e imersivo, mantendo um combate exigente e a narrativa ambiental enigmática típica dos seus jogos. E o resultado? Mais de 30 milhões de cópias vendidas em apenas 3 anos. Inúmeros prêmios de jogo do ano e uma recepção muito calorosa e acalorada pelos jogadores em geral. Essa recepção mostra que há um vasto público, em grande parte adultos que cresceram jogando, disposto a enfrentar as mortes repetidas, chefes épicos e quebra-cabeças complexos em troca daquela satisfação e realização pessoal ao vencer aquele boss impossível. E assim, não é exatamente um jogo acessível para crianças, né? Ele demanda paciência para aprender os padrões de ataque, atenção para montar a sua build e ela ser minimamente eficiente, e até engajamento com a comunidade lendo os pergaminhos no chão para dicas inusitadas. Ou seja, Elden Ring é um título que respeita a inteligência e dedicação do jogador, algo que é muito raro e muito valorizado pela comunidade hoje em dia. Não é um game que trata o jogador como um idiota incapaz, ele não te explica quase nada, é o famoso se vira e corre atrás, porra. O fenômeno Souls-like demonstra claramente a adultização da gameplay e a ideia de que difícil e denso não significa chato. Isso pode ser divertido se estiver sendo feito para o público certo. Cara, agora eu vou falar de um jogo que vocês vão me cornetar aqui nos comentários, eu tenho certeza. Mas é um jogo que tá no meu coração. Por mais estranho que pareça, esse foi o jogo que me fez gostar de Souls-like. E eu tô falando dele, é claro, Lies of P. Eu duvido que alguém tenha acertado que era esse o jogo. Na moral, se você acertou, comenta aqui que eu vou te dar um prêmio. Esse é um caso interessante e também tem uma gameplay desafiadora, mas nada inovadora quando comparada com o outro Souls-like. Mas o que me chama a atenção nele é a temática, e não a narrativa em si, mas a temática. Esse jogo coreano reimagina o clássico infantil do Pinóquio como um conto sombrio e sangrento no estilo Souls-like. Assim, o cara que pensou isso tinha que estar muito doidão. A premissa por si só já indica a intenção de dar um tom maduro, uma história já conhecida, mas infantil. As decisões que você toma de mentir ou dizer a verdade, além de dialogarem lá com a história original, afetam diretamente o final do seu jogo, fazendo uma referência inteligente ao tema da mentira, né, na fábula original do Pinóquio, agora tratando de forma muito mais sinistra e adulta. Lies of P, além disso, segue aquela cartilha da dificuldade alta do gênero do Souls-like, com combates exigentes, chefes gigantescos e a necessidade de dominar as esquivas e parries. Mas o que chama a atenção realmente é como ele pega essa propriedade associada à infância e distorce ela completamente, transformando em algo voltado para o público adulto. Então galera, a adultização nos games não é um fenômeno pontual. É algo que eu reparei, espero que vocês também tenham reparado, e é um processo contínuo que acompanha a própria trajetória dos videogames como mídia. Em poucas décadas, nós vimos os jogos passarem de entretenimento massivamente voltado para o público infantil para obras mais complexas que amadureceram junto com o seu público. E narrativas antes impensáveis em jogos são agora realidade, explorando desde dilemas morais até questões sociais e horrores psicológicos e até filosofia existencial mesmo. O gameplay também evoluiu, muitas vezes espelhando nos jogos a dificuldade da vida adulta e ensinando que a resiliência vale sempre a pena no final. Os exemplos demonstram diferentes facetas desse amadurecimento dos games, e seja pelo conteúdo mais denso e sério e dificuldade acrescentada, todos refletem um entendimento de que a rapaziada cresceu e seus jogos, assim como bons amigos, os acompanharam nessa jornada. É importante notar que essa evolução não significa que jogos para todas as idades deixaram de existir. Eles ainda existem e fazem muito sucesso. É só olhar Roblox, Minecraft, Fortnite e outros fenômenos como esses. A diferença é que agora há um espaço de sobra para conteúdo voltado aos adultos e sem tabu. Os gamers 30+, continuam jogando e gastando mais do que nunca. Então, nada mais natural do que haver jogos feitos sob medida para os seus gostos e experiências de vida. Em última análise, a adultização dos games apenas enriqueceu o meio. Temos histórias mais bem elaboradas, personagens mais humanos
desafios que espelham os desafios da vida real e elementos que elevam os videogames a um patamar artístico e de engajamento nunca antes visto. E se antes os jogos eram um meio para fugir da realidade, hoje eles se tornaram também um espelho dela, mais densos, profundos e complexos, porque cresceram junto conosco, como uma espécie de irmão mais velho. E assim como um irmão mais velho, permaneceremos sempre, lado a lado, envelhecendo sim, mas sempre aprendendo coisas novas um com o outro. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo.